Olá pessoal, bom dia. Hoje eu vou falar de um tema um tanto controverso, mas que ele é muito importante, né? Que é o inconsciente e como ele rege as nossas vidas. A psicanálise, Freud, na verdade, descobriu o inconsciente. Mas os psicanalistas trabalham com o inconsciente como uma coisa assim bastante misteriosa, dão nomes bastante assim, eles chamam de Das Ding, a coisa, né? É algo meio indefinível o que é o inconsciente para os psicanalistas. Na minha história pessoal, eu sou filho de psicanalista, minha mãe, que faleceu em 2018, era psicanalista. E eu me tratei com psicanálise durante esse somar tudo aí, certamente perto de 15 anos de psicanálise. E que eu reconheço que houve uma ajuda importante da técnica, tá? Não estou aqui para desmerecer a psicanálise, mas ela tem os seus limites. E para mim, eu vou chegar em por que eu acho que a psicanálise chegou no limite com relação à questão do inconsciente. Então, em primeiro lugar, para alinhar assim, os conceitos, vamos dizer o que é o inconsciente. Inconscientes são ações praticadas pela pessoa que está fazendo essas ações sem ter a consciência delas. Então, um caso típico, todo mundo vai identificar facilmente, e aí eu quero que vocês, os ouvintes, que estão assistindo esse vídeo, façam um esforço de memória e se remeta ao momento que estava aprendendo a dirigir. Né? O momento de aprender a dirigir é um momento extremamente tenso na vida de uma pessoa, né? Porque você está entrando em um veículo grande, pesado, pesa 1 tonelada, perto de 1 tonelada ou mais que 1 tonelada, uma estrutura de ferro que tem uma capacidade de criar danos terríveis, de matar gente, de matar o próprio condutor, enfim, acidentes. Então é um rito de passagem para muita gente, o momento de você tirar a carteira de motorista, de você aprender a dirigir um veículo, né, que vai te conferir um grau a mais na tua independência, a tua possibilidade de se movimentar conduzindo um veículo. Mas o momento inicial, ele é um momento, para a grande maioria das pessoas, extremamente tenso. Por que isso? Porque você tem que, para aprender, prestar sua atenção em uma multitude de uma multidão de movimentos simultâneos. Você tem que exercitar diversos movimentos controlados, de maneira controlada, coordenada e também muitas vezes simultâneos, né? Então, até que, por exemplo, a profundidade que você tem que pisar o pedal da embreagem para você mover a alavanca do câmbio, a pressão no freio, a pressão no acelerador, o jogo de vista nos espelhos, sinalizar para um lado, sinalizar para o outro, as regras que você tem que seguir. Tudo isso é muito tenso. Então o que acontece? No momento inicial você tem que estar atento a tudo, tocar a passo, e isso faz do aprendiz de condutor uma pessoa, vamos dizer assim, uma situação de risco. Tanto é que se coloca aquela plaquinha nos carros de autoescola, são pintados autoescola com a faixa amarela. Por quê? Porque aquela pessoa ela é capaz de cometer erros facilmente. Né? Então, e de criar riscos de acidentes. Por quê? Porque a atenção dela está voltada para o mecanismo interno de conduzir o veículo, que é a posição do volante, a posição do carro na estrada, a pressão do pedal no acelerador, né? No freio, embreagem, troca de marcha para o carro que é manual, a gente tem os automáticos que é só freio e acelerador, enfim. É um conjunto de atitudes de controle que você tem. Somente depois que você não precisa mais colocar sua atenção
nos movimentos que você está fazendo, é que aquilo se torna um automatismo, né? Porque você repetiu os comportamentos diversas e diversas vezes e aquilo se tornou um automatismo. Então, logo depois que você vence essa fase inicial, você começa a poder prestar atenção mais ao que está do lado de fora do seu veículo, né? Os transeuntes, os outros veículos, a rua. Então, você, quando você é habilitado, você ganha a carteira, você ganha esse direito. Você já treinou e entendeu como é que faz todos os movimentos e você tem que se concentrar agora em não causar acidentes, respeitar as normas de trânsito, etc. Esse automatismo, depois de mais prática, com mais prática ele se torna integral. Então você não precisa dirigir um carro depois dessa fase inicial, você não pensa mais no que você está fazendo. Você está fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, mas tudo automaticamente, né? Você está calculando a distância de frenagem para não bater no carro da frente, olhando no retrovisor para quem vem atrás, ver sinal, ver se pode ultrapassar. Você está fazendo toda a dinâmica que envolve uma prática de direção de um veículo com sua mente livre, ou seja, sua mente que eu falo, sua atenção livre para poder focar ela numa conversa com o passageiro, ouvir uma música, pensar no problema do trabalho, aí cometer algumas irregularidades como falar no celular, não é? Tem todas, você ficar livre, você não precisa mais, você não está com toda a sua atenção concentrada naquele conjunto. Então, a ação de dirigir, a partir desse momento que você consegue executá-la perfeitamente, sem prestar atenção nela, é uma ação inconsciente. Porque você está fazendo o ato de dirigir sem prestar atenção nas centenas de movimentos que você tem que fazer. Ok? Então, isso aqui é o inconsciente. Ele é uma repetição, ele é um hábito, né? Oriundo de uma repetição que cria um automatismo, um comportamento, um movimento automático. Isso que é o inconsciente. Tá? E aí agora eu volto, mas o que isso tem a ver com a nossa vida, com espiritualidade, com tudo? Pois bem, aí eu falo que os psicanalistas reconhecem que o inconsciente, esses automatismos que a gente acabou de falar, eles são responsáveis pelos nossos maus hábitos, pelos nossos maus comportamentos, tudo que nos cria problemas, nossas angústias, né? E a psicanálise tenta tratar isso com uma livre associação mediante... Eu não sou psicanalista não, tá? Mas eu fui paciente de psicanálise. Então você deita num divã, tem um psicanalista, ele identifica mais ou menos quais são os pontos do seu trauma ou do seu problema, e você vai falando o seu discurso, e o psicanalista ou a psicanalista vai fazer pontuações que vão remeter você a você vai puxar novos sentimentos, novos pensamentos, e isso ao longo de vários anos, isso é um processo. Mas aí que está a ligação agora com a espiritualidade. O que a psicanálise não consegue dizer, na verdade, quando Freud tinha descoberto já o inconsciente e tal, ele tinha um grande parceiro que era o Carl Jung, que era médium. E Jung, ele tinha mediunidade, assim, todo ser humano tem mediunidade, tá? Ou seja, nós todos temos o aparelho mediúnico, mas tem gente que tem esse aparelho funciona quase nada, tem gente que não consegue nem controlar de tão forte que é o funcionamento desse aparelho. É isso que diferencia as pessoas, mas todo mundo tem mediunidade. Mas enfim, mas Jung era um médium, e essa mediunidade de Jung foi inclusive o motivo da divergência. Eles eram muito amigos, viravam noites conversando e acabaram indo cada um para um lado por uma divergência de entendimento. Porque hoje, num círculo científico, num círculo acadêmico, num círculo formal, você colocar espiritualidade e transcendência é um tabu, né? Então, existem gente, por exemplo, aí que
que sabe do que é espiritualidade. O próprio Jung fez isso, né? Ele fala dos arquétipos, né? Das ideias primárias e coisa e tal, mas é espiritualidade, né? Enfim, então, qual a limitação da psicanálise? A limitação da psicanálise é que ela não consegue definir o inconsciente. O que é o inconsciente? Por isso usa esses nomes, das Jing, a coisa, para o inconsciente. Aí, quando você entra na esfera espiritual, tudo se torna mais simples, porque as coisas passam a ser explicadas com muito mais tranquilidade. Como é que funciona a existência da consciência? Nós vivemos etapas encarnados em um corpo físico, em um plano físico, depois a pessoa morre, né? A famosa morte, o espírito se descola do corpo e ele vai para um plano astral. O espírito, a consciência, a alma, o perispírito, né? Como os espíritas falam, enfim. Você vai para um plano astral, passa um tempo lá e programa um retorno. Então, essas idas e vindas são milhares, às vezes milhões, depende da pessoa. É o que os indianos chamam de roda de samsara, que você fica passando períodos, a consciência nunca morre, então você fica passando períodos encarnados e desencarnados. E qual o sentido disso tudo? O sentido disso tudo é aprendizado. Aprendizado para quê? Para você se iluminar, para você entender que Deus está dentro de você e que você é a sua individualidade, mas também é Deus. Então essa busca espiritual é para você perceber isso, para você entender isso. Por que eu relatei esse ciclo e o que isso tem a ver com o inconsciente? Ora, quando a pessoa nasce numa nova encarnação, ela traz consigo uma bagagem. O que é essa bagagem? A bagagem é o karma. O que é o karma? O karma são atitudes que a pessoa... Karma é ação, basicamente. Karma é a atividade. E a atividade, ela gera uma reação. Então, toda ação que a pessoa pratica, boa, ruim, neutra, ela tem um efeito de reverberação e de retorno para ela. Então, quando a pessoa, por exemplo, fecha um ciclo de reencarnatório, ela falece, ela leva a consciência dela, como eu já falei, persiste no outro plano. E ela leva toda a problemática que ela tinha aqui no plano reencarnatório para o outro plano. Então, se ela maltratou alguém, né, ela vai se sentir culpada. Se ela foi traída ou maltratada ou machucada por alguém, ela vai sentir o sentimento de retribuição. Tudo isso compõe uma bagagem kármica e é para esvaziar essa bagagem que a gente vai reencarnando. A gente vai aprendendo a como gerar cada vez menos karma, como fazer as ações corretas cada vez mais, e no final do processo, depois de muitas e muitas encarnações, a pessoa se ilumina, ela não precisa mais reencarnar. Esse é o depoimento todos os mestres hindus, dos espíritas, dos budistas e de várias linhas aí, ok? Pois bem, ao longo dessas múltiplas encarnações, você vai criando como se fosse um banco de memória do que você, aqui encarnado, você não lembra. Esse esquecimento, ele é programado e ele é proposital. Por quê? Porque se você se lembrasse de tudo que você fez nas vidas anteriores, você poderia se sentir muito mal, coisas que você já cometeu, por exemplo, e também porque no processo de ajuste do karma, você renasce numa família, muitas vezes você renasce com um antigo inimigo, como um pai, ou como um filho, ou como mãe, ou como um tio, ou como um primo, né? E são justamente nessas relações onde ocorre o foco desses encontros kármicos, é a harmonização e a resolução do conflito. Nem sempre isso acontece, às vezes esse conflito amplia em vez de... Bom, enfim, então o esquecimento ele é programado, mas essa memória ela persiste, ela tem um nome, se chama registro akáshico, certo? Então, ao longo de múltiplas encarnações, esse banco de memória vai sendo aumentado e
o que ele armazena basicamente? Ora, todos os seus hábitos, todos os seus comportamentos, todos os seus o quê? Automatismos. Então, quando você reencarna, e é isso que a psicanálise não consegue, né, descer para ela, você, que diz assim, você é um produto da sua genética, beleza? Você é produto também do meio que você encarna, você, sua família, né, o lugar, tudo. E você traz uma memória, senão como é que você explicaria, por exemplo, os grandes gênios como Mozart, que sei lá, com 4 anos de idade o cara já estava tocando piano fluentemente à perfeição, numa idade em que o sistema de coordenação motora não está nem desenvolvido, né? Então você já vem para a nova vida com toda essa bagagem que determina as suas tendências de comportamento, os seus automatismos. O inconsciente é o registro acástico, não é? Que determina o seu automatismo. Então, por isso que as práticas de meditação hindus, ou budistas, ou taoístas, ou outras, elas enfatizam o controle da mente. Porque o que é o controle da mente? É que se você não exercer controle da mente, você vai viver no automatismo. O que é o automatismo? É a repetição, sempre do mesmo. Sempre os seus defeitos, aquilo que te dói, aquilo que te machuca, que você faz mal a alguém, que você maltrata alguém, ou que alguém você se coloca na posição de ser maltratado, de ser humilhado, são automatismos que vêm com esses registros acásticos. E a ascensão espiritual, a verdadeira ascensão espiritual, ela envolve uma autotransformação e a superação de grande parte desses automatismos. Então, o inconsciente, ele vem para a sua vida, e se você não fizer um trabalho muito forte, ele vai determinar uma repetição daquilo que você já fez lá atrás. Lá atrás não era o seu passado, ontem, anteontem, na sua encarnação passada, na retrasada, na anterior. Tá? Então você vai repetindo, e você ou não vai evoluir nada, ou vai evoluir a passo de formiguinha. As práticas espirituais, essas de meditação, todas, elas enfatizam exatamente isso. Então vou falar, por exemplo, uma prática de origem budista, que é o mindfulness. Mindfulness é o quê? Atenção no momento presente. É você estar com sua atenção, que é a agulha de sua mente, concentrada, consciente no seu momento presente. Eu estou levantando o braço, eu estou movendo o braço para o lado. Mindfulness, em outras palavras, é a atenção no momento presente. Porque sua mente não está presa nem no passado, nem no futuro. Isso é uma forma de você ampliar o tempo em que você fica consciente dos seus atos no dia a dia. E, obviamente, o que isso faz? Com que a porção de tempo em que você está agindo de maneira automática, inconsciente, repetindo velhos maus hábitos, ela vai reduzindo. Todas as práticas de meditação, elas geram esse efeito, né? Pelo menos aumentam muito a possibilidade do praticante exercer um controle maior sobre os seus maus hábitos, sobre o seu mau karma, vamos dizer assim. Então, aí eu queria fechar o vídeo falando sobre uma história, porque Pablo, eu não sou, assim, eu não tenho grande capacidade mediúnica não, tá? Como eu falei no começo lá, no outro vídeo, eu sou uma pessoa normal, não sou um grande médium recebedor, não sou um cara que faz viagem astral, consciente, lembra tudo que fez, porque todo mundo faz viagem astral quando dorme, tá? Todo mundo projeta o espírito para fora nos momentos de sono profundo, porém a maioria de nós o faz de maneira inconsciente, né? Sem lembrar de nada. Agora, os grandes médiuns, gente com o aparelho mediúnico mais potente, mais ativo, sai do corpo, se lembra do que fez, com quem encontrou, o que viu, conversou, acorda, né, vem para o plano físico trazendo a memória de tudo. Não é o meu caso. Mas a mediunidade, ela se manifesta de várias formas, e isso eu queria contar
um caso que tem a ver com essa situação que eu estou falando aqui do inconsciente. Eu percebi essa questão do inconsciente quando eu me espiritualizei, comecei a estudar bastante. E, como eu já falei, minha mãe era psicanalista. E minha mãe tinha uma visão assim, a psicanálise resolve tudo. E aí eu disse, olha mãe, a psicanálise é limitada por causa disso, porque ela não reconhece o que é o inconsciente, né? Ela dá aqueles nomes esquisitos, mas ela não diz o que é, né? E não consegue evoluir por causa disso. Aí, bom, uma discussão e tal. Depois dessa conversa, eu, lendo um livro, um dos livros que eu estava lendo é o livro Mensageiros da Luz, que ele é do espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. É uma coleção, são 13 livros, o Mensageiros da Luz é um deles. Eu estava numa tarde de sábado, depois do almoço, descansando e lendo esse livro, Mensageiros da Luz. E aí eu leio exatamente a mesma crítica à psicanálise que eu tinha feito para minha mãe. Ali, no livro, eu estava com minha esposa, com minha filha, né, descansando. E aí eu disse para minha esposa, olha, veja, aquilo que eu estava falando para minha mãe está aqui. Olha que impressionante, tá? Eu sublinhei. Está sublinhado lá no livro, o livro está aqui atrás. Sublinhei e depois a gente disse, bom, vamos dar uma volta, vamos tomar um chá, tomar um café lá, vamos lá no café do shopping, na Livraria Cultura, que eu gosto de ir bastante, que fica aqui no Salvador Shopping, eu comprar livros lá. E aí a gente foi lá tomar um café e depois disse, vou olhar os livros. E aí foi incrível, porque quando eu entrei na Livraria Cultura, eu senti uma vibração aqui na nuca, muito forte, que descia, é um arrepio, tá? Que descia pelos dois braços. Fui para a sessão de espiritualidade, tinha umas prateleiras, assim, 100 livros, 200 livros de espiritualidade, e fiz assim, ó, puxei um livro. Quando eu olho o livro, abro a orelha do livro, que eu vejo, o que tinha lá na orelha? O mesmo texto do livro Mensageiros da Luz, que eu tinha acabado de ler 1 hora antes. Óbvio que eu comprei esse outro livro. E esse outro livro é um livro de terapia transpessoal. É um autor que se chama Mauro Cuitco. E ele conta 20 casos de reencarnação. Obviamente que eu voltei para casa depois, li o livro todo, né? E qual é a tônica desse livro, dos 20 casos de reencarnação? A tônica é a seguinte, é a repetição, ou seja, as pessoas vivem, morrem, reencarnam, vivem, morrem, reencarnam, vivem, morrem, reencarnam, com quase zero de evolução. Elas repetem sempre os mesmos sintomas, vamos chamar assim, os mesmos automatismos. Né? O inconsciente domina elas. E aí elas evoluem passo de formiguinha, mas não é uma formigona, não é uma saúva carregadora de folha, que essa anda rápido. Não é aquela formiguinha de parede pretinha que anda devagarzinho. Esse passo de formiga que você evolui. A maioria de nós. Quando deixa que a sua vida seja inteiramente governada pelos automatismos do inconsciente, que é a sua herança de vidas passadas. Então, a libertação disso é algo muito difícil, né? Porque é você vencer um acúmulo de padrões, de hábitos que você criou ao longo de muitas vidas. Mas ela vai ocorrendo com todo mundo. E o que é que liberta mais? As terapias ajudam, a psicanálise, volto a dizer, a psicanálise ajuda bastante até certo ponto. Outros tipos de terapias também ajudam. Mas a busca espiritual é um caminho que, assim, pelo menos na minha percepção, na minha experiência, eu falo busca espiritual, as práticas, né, de meditação, de concentração, de domínio da mente, de domínio dos maus hábitos, elas têm um papel preponderante, que gradualmente ela vai te dando mais o autocontrole consciente para você
controlar esses automatismos, reduzir e não permitir que eles dominem tanto a sua vida, né? Ou seja, óbvio que o processo de prática espiritual não é um processo assim, comecei minha prática espiritual hoje, daqui a 2 dias eu me iluminei. São anos, tá, gente? São anos de prática. Depende da pessoa, mas 10, 20, 30 anos, às vezes, dizem os mestres, você precisa praticar até morrer, depois outra vida você continuar, e assim vai, depende da pessoa, depende da história dela, depende de uma série de coisas, mas todos nós temos como missão transcender os automatismos do nosso inconsciente, direcionando a nossa atividade para a ação correta. O que é a ação correta? A ação correta é a ação dharmica, dharma, né? Tem o karma e tem o dharma. O dharma são as ações corretas, são as ações que não vão gerar um retorno que vai te botar para baixo, né? Então, ajudar os outros, caridade, né? Amor. Você está com o seu padrão mental, em vez de estar focado nas coisas sofridas e ruins, voltado para a positividade, para servir, né, o próximo, para ajudar, para contribuir para o bem-estar da humanidade, né? Isso é Dharma. Então, quanto mais tempo você passar, quando eu falo tempo e quando eu falo passar, tempo, inclusive tempo mental, pensamento. Quanto mais você estiver focado nisso, mais rápido você vai gradualmente se descolando desses automatismos. Então, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Todos nós temos o desafio de não sermos inteiramente controlados pelo nosso inconsciente e gradualmente ir ampliando a possibilidade de controlar os nossos automatismos, de nos descolar desse domínio do inconsciente. E por isso a verdadeira liberdade é a disciplina de conseguir se impor, né, como sujeito perante algo que te domina sem que você perceba. Essa é a mensagem de hoje. Um vídeo um pouco mais comprido. Namastê. Que Deus abençoe a todos aí.